Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Vamos aqui meditar na oração do Pai Nosso. Mateus 6, gente, é a continuação do Sermão da Montanha. Esse sermão, que é considerado o principal sermão de Jesus, começa no Evangelho de Mateus, o registro no capítulo 5 e se estende pelo capítulo 6 e também pelo 7. Esse sermão é profundamente rico, mas eu quero pegar aqui o recorte da oração do Pai Nosso para trazer comentários que certamente irão te abençoar demais. Então, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 7 vamos ver aqui, até o versículo 15. Mateus 6, versículo 7 até o 15. Quem está no chat, coloca a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos falando. Mateus 6, do 7 ao 15. Inclusive, enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. O sino das notificações vai te ajudar a ser constante aqui. Nós estamos aqui diariamente, segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E quando você ativa esse sino que está embaixo, que está ao lado do botão inscreva-se, o YouTube sempre vai notificar no teu celular quando a nossa transmissão começar. Então, isso vai te ajudar na constância, para você não esquecer da nossa transmissão, do nosso devocional diário, tá bom? Mateus capítulo 6, capítulo 6, versículo 7 em diante. A oração do Pai Nosso, na verdade, ela começa no versículo 9. Mas o versículo 7 e 8 tem um prelúdio, né? Uma introdução interessante uma observação que Jesus faz, que é muito interessante e perspicaz. E tem um detalhezinho nela que eu quero compartilhar com vocês. Olha o que diz, versículo 7. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então você vê que Jesus, ele vai ensinar um modelo de oração, mas ele faz uma observação. Não seja como os gentios. Por que ele fala isso, gente? Porque no paganismo, o paganismo aqui, essa palavra envolve muitos credos, muitas crenças espirituais. E muitos dos pagãos, eles tinham naquela época a repetição de frase, uma espécie de pensamento positivo, né? Como se, assim, se eu falar muito, se eu repetir muito, vai acontecer. Então Jesus está dizendo o seguinte, a tua repetição não pode ser vazia, como são a dos pagãos. Os pagãos acham que se eles abrirem a boca e ficarem falando, vai acontecer como se não passe de mágica. E a ideia do Pai Nosso não é essa. Então, quando Jesus ensina o Pai Nosso, não é para você ter esse modelo de oração como se fosse um talismã, sabe? Tiago, será que se eu orar o Pai Nosso, Deus vai me ouvir mais do que quando eu oro fazendo os meus pedidos pessoais? Não tem nada a ver com isso. A ideia do Pai Nosso é trazer um modelo onde você vai perceber elementos que precisam constar na sua oração. E por que nós precisamos orar? Porque Deus pode falar conosco de diversas formas. Deus pode falar com você através de um versículo bíblico. Deus pode falar com você através de uma música. Deus pode falar com você através de um post de rede social. Deus pode falar com a gente de tantas formas, mas nós só temos uma forma de falar com Deus. Como é? Orando. Então, a comunicação, ela é fundamental para o fortalecimento de um relacionamento. Todo relacionamento que definha, você vai perceber que ele começa a definhar no campo da comunicação. Um casamento que começa a definhar, a comunicação é o primeiro ponto que diminui entre o casal. Relacionamento profissional, relacionamento de amizade, todo nível de relacionamento, ele precisa de uma comunicação para se fortalecer. Quando você se comunica menos com a pessoa, a possibilidade de ter um mal entendido, de ter sentimentos ruins, sentimentos mal resolvidos na relação, ela cresce. Então, a comunicação é essencial para todo tipo de relacionamento, inclusive o nosso com Deus. Então, já que a oração é a única forma que nós temos de falar com Deus, nós então vamos entender aqui alguns fundamentos que tem na oração do Pai Nosso. Amém? Então, versículo 9 aqui, Jesus entra primordialmente nos termos da oração do Pai Nosso. Vamos lá. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Gente, talvez essa expressão Pai Nosso, para nós aqui, Brasil, século XXI, outros países, que eu estava olhando nas estatísticas daqui do canal, sabe que tem gente que está da Índia, gente da Índia assistindo aqui o Devocional, e gente também de outras nações lusófonas, né, que falam português. Portugal, Angola, Moçambique, não sei se tem alguém aí imediatamente agora assistindo, mas tem algumas pessoas que têm acessado de lá. E é interessante que, para nós, a expressão Pai Nosso ela já é muito familiar, porque o próprio Jesus nos falou isso e a palavra foi pregada por muitas pessoas durante muito tempo. Mas nesse momento aqui, a expressão Pai Nosso é absolutamente inovadora. Você vai perceber que diversos heróis do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Moisés, Davi, Sansão, os profetas, eles não tinham esse costume de olhar para Deus como um pai. Eles viam Deus como um Deus poderoso, como um Senhor de guerra, um Deus que provia, um Deus que trazia resposta. Mas esse conceito de paternidade, quem traz é Jesus. E interessante que ele não leva os discípulos e as pessoas que estavam assistindo aquele sermão a entenderem Deus como um pai apenas de Jesus. Quando Jesus fala assim, ó, Pai Nosso, ele está englobando aquela multidão que estava ali ouvindo a ele. Ou seja, todos nós estamos englobados nesse conceito de filhos de Deus. A filiação a Deus é um poder que é consequência de nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Está lá escrito em João capítulo 1. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Portanto, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. João capítulo 1, pode dar uma olhadinha lá que você vai ver esse verso. Então, a filiação a Deus, ela é consequência de você receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E essa expressão Pai Nosso, ela não é utilizada apenas por Jesus para nos englobar na filiação, mas é também para nós aprendermos a olharmos o próximo como filhos de Deus. E o que acontece, gente? Se você é filho e o outro também é filho, essa pessoa é seu irmão, é sua irmã. Nós precisamos ter um olhar de irmandade para com o próximo. Lembra do que nós falamos ontem aqui? Nós fechamos o devocional de ontem falando que precisamos olhar a vida, o mundo e as pessoas com os olhos de Jesus. Então, como é que Jesus olhava para os discípulos, para as multidões? Ele olhava como seu próximo. Ele olhava como os irmãos. Então, nós somos, inclusive, a expressão irmão mais velho, né? Tem sido muito utilizado pelos pregadores modernos. Jesus, o irmão mais velho, porque ele é o filho primogênito de Deus e nós somos adotados por Deus e participamos dessa filiação. O irmão mais velho, ele nos vê como irmãos e nós precisamos nos ver também como irmãos. Qual a consequência de você ver alguém como irmão? De modo saudável, tá? Porque você pode dizer assim, olha, Thiago, eu tenho uma irmã que eu não me dou muito bem, que a gente briga muito, que eu não falo com ele, que eu não falo com ela, tá tendo briga na família por questão de herança, por questão de não sei o que, disso, daquilo. Isso aí é um relacionamento que é tóxico, que nós precisamos buscar resolver. Mas o propósito aqui de você ver o outro como irmão é de você ter empatia, você ter conexão, você ter uma sensibilidade para olhar a vida do próximo como se ele fosse alguém da sua própria família física. A ideia é essa. Eu tenho apenas uma irmã, tanto parte de pai, parte de mãe, tenho apenas uma irmã. E minha irmã só tem eu como irmão. Então nós somos um casal de irmãos. É óbvio que os problemas que minha irmã enfrenta, eu vou olhar com uma complacência mais delicada, uma sensibilidade maior. Eu vou olhar com a delicadeza maior do que um problema de alguém que acontece fora da família. Isso é absolutamente natural. Por quê? Porque a conexão que eu tenho com minha irmã, ela é maior. Entende? Então a ideia de Jesus é que você precisa olhar os outros como seus irmãos. Porque dessa forma você vai se conectar melhor com as pessoas. Você vai ter mais empatia com elas. Você vai se sensibilizar mais com os problemas delas e você vai se disponibilizar para ajudá-las como se elas fossem irmãos
de sangue. É interessante essa expressão irmãos de sangue, porque na nossa cultura ela representa alguém que nasce com um laço genético seu, né? Ou seja, eu, por exemplo, eu tenho uma irmã que é irmã de pai e de mãe. Então, nas veias dela corre o mesmo sangue que o meu. Mas nós, em Cristo, também somos irmãos de sangue. Afinal, somos unidos pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Olha que bênção, gente. E aí no versículo 10, Jesus fala assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Presta atenção nisso aqui, presta atenção. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Deixa eu traduzir isso aqui de uma forma mais intrigante para você. Seja feita a vontade de Deus aqui na terra, da mesma forma que ela é feita no céu. Objetivo: fazer a vontade de Deus. Meio para alcançar esse objetivo, da mesma forma que na terra, como ela é feita no céu. Ou seja, você olha para o céu como um modelo, como uma inspiração para alcançar um objetivo. Entende? Então, por exemplo, alguns filósofos gregos da antiguidade, eles diziam que a melhor forma de resolução de conflitos era o combate bélico, porque você eliminava o rival. Essa é uma forma de resolver um conflito. Se você, de fato, elimina o seu rival, aquele conflito deixa de existir. Mas será que Deus compactua com essa forma de resolução de conflitos? Eu, particularmente, penso que não. Então, note que os caminhos que Deus nos designa para resolver conflitos é diferente. Então, seja feita a sua vontade. Qual a vontade de Deus? Resolver conflitos. Da mesma forma na terra, como ela é feita no céu. Então, eu olho para o padrão do céu para entender como resolver conflitos aqui na terra. Então, a gente vê na Bíblia que Jesus manda dar a outra face. Jesus manda perdoar quem nos ofendeu, inclusive a sequência da oração do Pai Nosso. Jesus nos manda orar pelos inimigos, ou seja, as armas espirituais que nós usamos são diferentes daquelas que o mundo nos dá. O mundo nos incentiva à vingança, à revanche, a descontar. Jesus nos ensina diferente. Então, não é apenas fazer a vontade de Deus, não é apenas fazer o objetivo que Deus designa, mas é fazer aqui na terra da mesma forma que é feita no céu. Um outro exemplo bem claro para você visualizar isso é que Jesus, ele deixa para nós o mandamento de pregar para todos os povos, ir e fazer discípulos de todas as nações, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas. E existem várias formas de você fazer discípulos. Por exemplo, existem credos religiosos que fazem o apelo de conversão pela força, né? Converta-se ou morra. Então tem religiões que fazem desse jeito. Quando você olha para a Bíblia, você vê que Jesus não quer esse padrão de evangelismo. Converta-se ou morra. Não. O padrão é diferente, entende? Então note que não é apenas alcançar um objetivo independente do meio ou independente da forma, não. Jesus, ele nos leva a alcançar objetivos da forma dele. Nós precisamos fazer aqui na terra como ela é feita no céu. Traduzindo, nós olhamos para o céu como um modelo para nós vivermos aqui na terra. Quem já viu aqui um devocional que nós falamos, esse agora eu esqueci o título, mas nós falamos sobre façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança, onde o primeiro modelo, perdão, a primeira ordem de Deus foi governai sobre toda a terra, multiplicai-vos, sujeitai toda a terra. E ali eu falo sobre como Deus nos ensina a colocarmos a cultura do céu aqui na terra. E esse era o desígnio dado a Adão. Por que Adão conversava diariamente com Deus? Porque Deus estava discipulando Adão para que Adão discipulasse toda a terra. Infelizmente vem o pecado e aí a história você já sabe como é que ela ocorre. Mas a ideia continua sendo exatamente a mesma. Você lê a Bíblia, você conhece Jesus, você se relaciona com Deus para que você possa fazer a vontade de Deus na forma de Deus, do jeito de Deus, porque é essa forma que ele aprova. Amém? Vamos seguindo aqui, versículo 11 e 12. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Essa expressão, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o pão para esse dia, isso nos ensina a dependência e nos ensina que nós precisamos estar constantemente em conexão com Deus. Jesus poderia deixar assim, olha, você faz uma oração só na vida, dizendo assim, ó, Senhor, me dá o pão de todos os dias.
dá tudo de vez aí, coloca na minha conta bancária todo o dinheiro que eu vou precisar por toda a minha vida. Por que Deus não faz isso? Porque Deus sabe qual é o nível de provisão que nos faz bem e o nível de provisão que nos faz mal. Tiago, tem nível de provisão que nos faz mal? Com certeza. Se você estiver com fome, você precisa comer e Deus proveu um prato de comida para você. Isso é bênção ou maldição? Isso é bênção. Mas se você estiver com fome e alguém te obriga a comer 10 quilos de comida de vez, você vai conseguir? Não, você vai passar mal, você pode até morrer de vez na hora lá. Pode ter uma morte súbita, porque você está ingerindo alimento demais, entende? Então nós precisamos entender que nem sempre é saudável, nem sempre não, eu vou mais longe, nunca é saudável você receber todas as bênçãos de uma vez. E nem sempre é saudável você receber muito de uma vez só. Entendeu? Então, o pão nosso de cada dia. Senhor, a porção que eu preciso hoje, me dá hoje. A porção que eu consigo sustentar hoje, me dá hoje. Então, Deus, Ele quer te abençoar, Ele vai te abençoar. Só que muitas vezes o nosso desejo é resolver tudo de uma vez. E Deus sabe que isso, na verdade, vai ser uma tragédia. Deus sabe que isso, na verdade, não vai ser saudável. E aí, gente, o versículo 12 fala: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, em algumas versões, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Gente, esse versículo, ele nos lembra de duas coisas. Primeiro, ele nos lembra que nós precisamos ser perdoados por Deus. Nós somos carentes do perdão de Deus. Nós somos necessitados da misericórdia divina. E ele também nos lembra que nós precisamos liberar perdão para outras pessoas. Lembra do Pai Nosso? De olharmos o outro como nosso irmão, como nossa irmã? Muitas vezes, nós somos complacentes com o nosso pecado e somos rígidos com o pecado do outro. E, na verdade, nós precisamos ter um olhar de misericórdia com o outro, da mesma forma que Deus teve conosco. Já que você está dizendo que eu tenho que passar pano para o pecado das pessoas, a ideia não é essa. A ideia não é você ver a pessoa mergulhando no pecado e deixa lá, porque tudo é amor, tudo é liberado, cada um faz o que... Não, a ideia não é essa. Você tem a oportunidade de abrir os olhos da pessoa, de ajudar a pessoa a vencer aquele pecado, a sair daquele lamaçal, você vai ser um instrumento do céu. Mas a ideia aqui é você ter um olhar de misericórdia. Sabe por quê? Porque todos nós, um dia, merecíamos a condenação, mas fomos absolvidos pelo amor de Jesus. Então vão se apresentar nas nossas vidas pessoas que merecem a condenação, mas que Deus está nos pedindo para termos um olhar de misericórdia sobre essas pessoas. Entende? Então a mesma misericórdia que foi derramada sobre você, você precisa olhar também com essa misericórdia para o seu irmão. Então, Senhor, perdoa as minhas ofensas, mas também me dá força para que eu consiga perdoar aqueles que me ofendem. Inclusive, a oração parece trazer uma medida igualitária, né? Ou seja, você só recebe o perdão na medida em que você perdoa. Olha aí, isso é muito forte. O texto nos leva a entender isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, quanto mais você perdoa, quanto mais você é misericordioso aqui nessa terra, mais misericórdia você consegue no mundo espiritual sobre tua vida também. E aí, meu irmão, versículo 13, fecha aqui o 13 e 14, diz assim, ó: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Amém. Esse versículo, ele termina a oração do Pai Nosso, nos mostrando que sim, nós somos suscetíveis a cair. Gente, ninguém é incaível. Thiago, mas eu conheço fulano, fulano é um super crente, é impossível fulano cair. Ninguém é incaível, tá? Ninguém é incaível. Para uma pessoa cair, só precisa de uma coisa: estar de pé. Né? Tem quem diga assim, eu ouvi isso muito no interior, eu via pequeno falar assim, para morrer basta estar vivo. Já viu essa frase? Para morrer basta estar vivo? Para cair, basta estar de pé. Então, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua limitação, você vai se colocar debaixo de uma dependência de Deus. E essa é uma excelente estratégia para vencer as tentações. E aí esse versículo termina glorificando a Deus, porque dele é o reino, é o poder e é a glória para sempre. E essa oração do Pai Nosso, gente, repetindo para quem chegou depois, ela não é um talismã para você repeti-la achando que repetindo ela a sua oração vai ser mais poderosa. Não. Essa oração é um modelo que contém elementos que nos inspiram
a, 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 a discipular as nossas motivações a orar. Essa oração nos ensina aonde nossa motivação deve estar no momento de orar. E ela disciplina o nosso espírito, disciplina o nosso coração. Então, para terminar o nosso devocional, como sempre, e hoje mais do que nunca, eu quero orar com você para que o Senhor Deus possa selar essa palavra no seu coração. Amém? Senhor Deus, eu quero te pedir por todos os que estão nesse momento aqui orando comigo. Seja aqueles que estão assistindo a transmissão pela manhã, ou até aqueles que estão assistindo durante o dia, eu te faço uma oração especial, Senhor, para que tu venhas alcançar a cada um de nós com a tua consciência, com o teu desejo, com a tua resposta, e que o nosso caráter possa ser moldado conforme a tua vontade, Deus. Nos ajuda em nossas fraquezas. Eu te peço que o Senhor possa operar milagres na vida de todos aqueles que precisam nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante. Eu preciso que você esteja comigo aqui segunda a sexta, às 7h30 da manhã, e comenta aqui embaixo como esse devocional te abençoou. A gente se vê por aí. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.